Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, meus alunos. Aqui, né? Mais uma vez, professor Éder, a fim de fazer um pequeno resumo aí da nossa última aula. Lembrando que a sociologia, a ciência que estuda os indivíduos, as relações sociais, o campo social, ou seja, a ciência que estuda a sociedade e que é reflexo da dupla revolução. Sociologia é reflexo dos fenômenos produzidos tanto pela Revolução Industrial, que acontece inicialmente na Inglaterra, e da Revolução Francesa. Sociologia ela é reflexo dos fenômenos sociais propiciados por essa dupla revolução, no sentido que houve migração do campo para a cidade, um crescimento vertiginoso das cidades, mulheres e crianças sendo ali empregados nas fábricas que surgiam, com jornadas de trabalho demasiadamente longas, com salários inferiores ao homem. Você tem ali as cidades que, né, a gente já até falou anteriormente, num outro vídeo, mas as cidades acabaram não incorporando toda aquela mão de obra, dentro daquela migração do campo para a cidade. E, consequentemente, em razão desses fenômenos, você tem ali o surgimento da sociologia. Você tem, inclusive, como reflexo dessa dupla revolução, a consolidação de duas classes, a burguesia e o proletariado. Mas o que eu quero dizer é que a sociologia, ela não foi criada por um pensador, por um único pensador. Na verdade, o que vai fundamentar a sociologia e vai dar sustância àquilo que conhecemos por sociologia são as teorias, as doutrinas de vários pensadores. Dentre vários pensadores, os clássicos, talvez aí os mais importantes, a gente tem três: Durkheim, Marx e Weber. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o Émile Durkheim. Lembrando que para Émile Durkheim, o objeto de estudo da sociologia é o fato social. O que seria o fato social? O fato social diz respeito a uma maneira de agir, pensar e sentir, exterior ao indivíduo, dotado de um poder de coerção, é geral, ocorrendo na maioria da sociedade. Talvez, nesse momento, a gente ainda não consegue fazer o devido entendimento. Mas, vamos por partes. O fato social, que é objeto da sociologia, dentro do ponto de partida do Émile Durkheim, o fato social apresenta três características. A primeira característica é a coerção social. A segunda característica é a exterioridade. E a terceira característica é a generalidade. Lembrando que para Durkheim, a sociedade é como se fosse uma folha de caderno. Quando o indivíduo nasce, a sociedade está pronta. Quando o indivíduo nasce, as regras já estão postas. E a sociedade vai se impor sobre o indivíduo, do ponto de vista do Durkheim. Ou seja, há uma imposição da sociedade sobre o indivíduo. A sociedade molda o indivíduo. Ou seja, o indivíduo inconscientemente incorpora regras. Por exemplo, todos nós, falando aqui de Brasil, usamos roupas. A grande maioria das pessoas usam roupas. Salvo aí alguma tribo indígena, onde pode ter algum outro tipo de comportamento com relação à cultura existente, mas a grande maioria da sociedade usa roupas. Percebe que quando a gente nasce, as pessoas já usam roupas. E nós, inconscientemente, vamos incorporando essas regras. E nós usamos roupas. E no momento da nossa vida, os nossos familiares, o nosso pai ou a nossa mãe, nos chamou para nos perguntar: e aí? Qual é a sua opção? Você vai usar roupas ou você não vai usar roupas? Essa conversa não existiu.
Independentemente dessa conversa, nós usamos roupas. Independente de qualquer conversa, todos nós falamos a língua portuguesa. Perceba que quando a gente nasce, as pessoas já falam a língua portuguesa. E nós, inconscientemente, incorporamos as regras existentes. Nós, ao almoçar, ao jantar, fazemos uso de talher, seja do garfo, seja da faca. E, inconscientemente, nós incorporamos essa regra. Porque quando nós nascemos, as pessoas já usavam roupas, as pessoas já iam à escola, as pessoas falavam a língua portuguesa, as pessoas faziam uso do talher. Perceba que há, então, do ponto de vista do Durkheim, uma coerção social, uma imposição da sociedade sobre o indivíduo. Perceba que a primeira característica do fato social é justamente a coerção social. É essa imposição da sociedade sobre o indivíduo. A segunda característica é a exterioridade. Está associado às regras que já são anterior ao indivíduo. São anterior e exterior ao indivíduo. Quando a gente nasce, as regras estão prontas. E a terceira característica é a generalidade. No sentido que a grande maioria das pessoas falam a língua portuguesa, faz uso do talher, vão à escola, vão à igreja. Perceba que, para Durkheim, o fato social tem 3 características. Coerção social é a primeira, a exterioridade é a segunda, a generalidade é a terceira. Definindo, conceituando, né? O que seria então o fato social? Veja só, agora talvez fique mais fácil. Diz respeito a uma maneira de agir, de pensar e de sentir. Exterior ao indivíduo, dotado de um poder de coerção, é geral, ocorrendo na maioria da sociedade. Por exemplo, fazer o uso do talher é um fato social. O uso do talher é um fato social no sentido que ele tem as 3 características. Para fazer uso do talher, houve ali uma coerção social, uma imposição da sociedade sobre o indivíduo, é exterior, já era anterior ao nascimento do indivíduo, e é geral, ocorrendo na maioria da sociedade, a maioria dos indivíduos fazem uso do talher. Perceba então que, do ponto de vista do Durkheim, é possível, é claro, que alguns indivíduos venham a quebrar regras. Aí o Durkheim vai dizer que aqueles indivíduos que quebram regras estão sujeitos a sanções. Podem ser sanções legais ou podem ser sanções espontâneas. Sanção legal é aquela que está implícita num código de leis. Se alguém furta uma motocicleta, está sujeito a uma sanção legal e isso está disciplinado num código de leis. Por sua vez, o indivíduo que corta uma fila, né? Imagine uma fila numa agência bancária, você chega, né? E corta a fila. Não vai ser preso. Dificilmente será conduzido a uma delegacia. No entanto, está sujeito a uma sanção espontânea. Ou seja, aquele indivíduo que está na fila, ele pode ir lá e falar, ô querido, né? Seu lugar é no último lugar, lá atrás, final da fila. Ou seja, perceba que o Durkheim enxerga uma imposição da sociedade sobre o indivíduo incorpora regras, mas, é claro, que mesmo nós incorporando regras, é possível que um outro indivíduo queira em algum momento quebrar essas regras. E essas regras nos faz... A quebra de regras, é verdade? Ou seja, nós quebrando regras, estamos sujeitos a algum tipo de sanção. Seja uma sanção espontânea, uma sanção legal. É meramente um breve resumo, né? Um recorte muito pequeno daquilo que é a teoria do Durkheim, né? Mas serve aí como uma introdução, como uma revisão da nossa aula. E lembrando que, para Durkheim, o objeto de estudo da sociologia é o fato social. O fato social apresenta 3 características: coerção social, exterioridade e generalidade. Ok? Por hoje acho que está tranquilo. Num futuro próximo, postaremos um outro vídeo, dando uma sequência aí a algum pensamento do Durkheim. Beleza, galera? Grande abraço aí.